Bom dia, meus amados amigos, amigas do Face. Eu estou aqui novamente nessa live porque Jesus hoje estava falando ao meu coração a respeito de sermos religiosos, sobre religião. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, eu não vim aqui para julgar ninguém e também não sou religiosa, já fui um dia religiosa. E é o que Jesus falou comigo hoje, que eu falasse para você católico, para você evangélico, para você de religião, que na verdade nós temos que nos converter não a homens, não a religião, nós temos que nos converter a Jesus Cristo, que está na palavra. Então eu digo para você, religioso, que em todas as religiões existe o engano, como eu já falei em outras lives sobre o que é o engano, como que o diabo age hoje no mundo, nesse sistema que nós vivemos, porque quando a palavra de Deus, quando Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ele não está dizendo que a Terra, o planeta Terra é maligna, que o mar é maligno, que a natureza é maligna, mas sim o sistema a qual nós vivemos. E é aí que o mal opera, como diz a palavra de Deus em Efésios também, que o diabo ele atua nas regiões celestiais. Então ele está nas regiões celestiais e ele atua. E eu quero dizer para você, católico, que eu não estou aqui te chamando para fazer parte da igreja onde eu frequento. Se você sentir no coração, amém. Eu tenho sim, faço parte de um ministério abençoado, muito abençoado. Mas eu quero dizer para você que se eu for religiosa também, estarei igual a todos religiosos. Religião não entra no reino de Deus. Eu digo e vou voltar a dizer que não foi só os nossos pecados que crucificaram Jesus, foi também os religiosos. O religioso, ele segue a homens, ele não segue a Jesus. Então eu quero dizer para você, meu amigo católico ou de outra religião, que nós temos que olhar para nós mesmos e consertar os nossos erros. Eu quero falar para todos aquilo que Jesus falou comigo hoje pela manhã, que nós temos que despir desse espírito de religiosidade. Nós temos que nos revestir do poder de Deus. Nós temos que buscar a santidade, a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. A palavra santo não significa imagens feitas por mãos de homens para que a gente proste diante dela, não. Santo significa separados. Deus nos chamou para viver uma vida separada do mundo. O sistema que está aí. O homem natural, ele vive pela sua própria vontade. E nós temos que ser obedientes a Deus, à palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que ore, você católico, eu não vou dizer para você sair da sua religião não, mas existe coisas erradas. A palavra de Deus fala sobre idolatria, sobre adoração a imagens. E eu digo para você que adorar imagens, às vezes as pessoas falam que nós evangélicos não adoramos, mas também tem que tomar cuidado, nós evangélicos também, porque adorar tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus e adoramos é idolatria também. Então nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós vamos sair da religiosidade, vamos olhar para Jesus. Jesus é o único caminho, tanto você católico, tanto você espírita, tanto você evangélico. Eu sou evangélica, mas também eu vejo o quanto que tem de erro no nosso meio. O diabo semeou também uma falsa palavra. A palavra de Deus diz que o joio e o trigo
vão ser separados no fim do juízo, do julgamento. E hoje em dia se diz, até no meio nosso evangélico, que o joio e o trigo tá ali dentro da igreja. Tudo bem. Como diz Jesus, que o joio e o trigo crescem juntos, só no fim que vai ser separado. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo hoje? Que o joio é o mundão, é aqueles que estão no mundão, que está ali apegado às coisas desse mundo. Então esse é o joio. Agora no nosso meio, irmãos, no cristianismo, no nosso meio onde a gente convive ali, se une, se reúne para adorar a Deus, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos aceitar. O mal não pode entrar aonde a gente se reúne para falar de Deus, porque o nosso Deus não é o Todo-Poderoso. Como que o diabo vai entrar ali no meio? Como a gente vai poder conviver com o ímpio ali no meio, onde que Deus nos chama a santidade, onde ali prega a palavra da verdade? É claro que a igreja vai todo tipo de gente, também concordo com isso. Ali entra, a igreja é como um hospital, tá ali para aprender. E eu falo que a igreja até é uma mãe espiritual para nos ensinar a palavra. Então é por isso que nós não temos que ser religiosos. Nós não temos que pegar a religião. E como diz a própria palavra de Deus em Marcos 16, diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. E o que Jesus está ensinando sobre o batismo? Não é o batismo quando a criança nasce e joga água na cabeça dela. Não é simplesmente o batismo de entrar numa piscina e mergulhar. É um novo nascimento. Ali é um símbolo. Simbolicamente, a gente está mostrando que nós aceitamos Jesus e estamos fazendo um compromisso de viver uma nova vida com Deus. É isso que Deus está nos chamando, irmãos, para a gente não ser religiosos. Nós temos que viver uma vida com Deus, na presença de Deus. Oi, pode falar. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos religiosos, irmãos, porque religião não salva ninguém. Como eu disse, os religiosos crucificaram Jesus, eram doutores da lei, entendiam a lei. Então não basta a gente ser doutor da lei, entender, estudar, se a gente não largar o mundo, não largar a carnalidade, não largar a vida de pecado e não largar de ser religioso e ficar brigando. Quantas brigas por causa de religião, é um querendo ser melhor do que o outro. Para que isso? Isso não gera nada, isso não vai nos levar a nada, só vai gerar conflitos que vai levar todo mundo, sabe aonde? Para o inferno, se não se converter desse mau caminho, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Em Mateus 5,48, Jesus nos ensina a buscar a perfeição. As pessoas falam, mas perfeito só é Deus. Deus é perfeito e ele nos chama à perfeição, porque em Mateus 5,48 fala, Jesus nos manda seres perfeitos, como o meu Pai é perfeito, como o Pai celestial. Então ele nos chama à perfeição, sim. Nós temos que buscar essa perfeição, sim. Sim, nós estamos hoje vivendo debaixo da graça? Estamos sim, porque hoje a graça, a misericórdia de Deus, através do sangue de Jesus, nós alcançamos a nossa redenção. Mas não é por isso também, isso não significa que nós vamos poder viver num mundo de pecado e depois pedir perdão e pronto, e vamos ser salvos. Não é assim não, nós temos que, tudo bem, arrependeu, confessou seus pecados, temos Jesus Cristo como nosso como advogado. Mas nós temos que vigiar, irmãos, porque o diabo traz muito engano. Às vezes a pessoa peca. A palavra de Deus fala que ele não atende a pecadores. E a palavra de Deus também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque todos pecaram. Todos foram destituídos da graça, mas através de Jesus Cristo hoje nós temos a misericórdia de Deus e alcançamos a vida eterna, mas nós temos sim que largar o mundo. O novo nascimento, o batismo é o novo nascimento. A velha natureza ali simbolicamente está sendo sepultada, mas nós temos que fazer isso, ser verdade em nossas vidas, viver uma vida de compromisso com Deus, irmãos, amar o nosso próximo. Os dois maiores mandamentos, Jesus quem disse, amar a Deus sobre tudo,
sobre filho, sobre bens materiais, sobre religião, sobre tudo, sobre a nós mesmos. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. E depois, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Os religiosos não tinham amor. Porque se tivesse amor, não tinha nem crucificado Jesus. É claro que foi propósito de Deus que enviou o seu filho. Mas isso também a gente pode ver que não existia amor naqueles religiosos. Tanto que perseguiram. Depois que Jesus foi crucificado, ainda continuou a perseguição. Como até hoje, ainda tem sim. Tem lugares que não pode ser pregada a palavra de Deus. Tem lugares que não pode falar de Deus e de Jesus. Então, a perseguição continuou ali. E nós vivemos num mundo que o maligno, ele atua. E nós temos que fazer a diferença, irmãos. E Jesus está nos chamando a essa diferença. Não é que a gente vai frequentar a igreja e vai destratar as pessoas. Não, vamos buscar em Deus, né, a vida de santidade. Vamos pedir a Deus para nos limpar, tirar do nosso meio aquilo que não é dele, que não agrada a ele. Porque nós precisamos, irmãos. Então eu digo, eu não falo para o católico vir se converter ao evangelho. O evangelho é boas novas, sim, tem que converter as boas novas, mas converter a Jesus Cristo. Nós temos que converter é a Deus, é a Jesus Cristo. E a palavra nós temos que estudar, orar, buscar todos os dias, pedir a Deus para abrir a nossa visão espiritual, porque o diabo, ele cega. A palavra de Deus fala que o maligno cegou o entendimento do homem. E ele cega mesmo. E tanto que religião, os religiosos estão cegos. Eles brigam, falam que a religião deles é melhor, que é a religião deles que vão levar para o céu. Não digo que é o ministério onde que eu estou, porque graças a Deus, lá a gente não ouve ninguém falar isso. Mas tem religiões aí que eles falam que só eles que vão ser salvos, o resto vai tudo para o inferno. Então, totalmente enganado. Porque até eles mesmos, com certeza, com esse julgamento, estão sendo enganados. Porque a palavra de Deus que nos ilumina, e é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda e nos ensina, como a própria palavra de Deus diz. É por isso que a gente tem sim que se batizar. Foi Deus que mandou, não é o Evangelho que manda, é Deus. Então é Jesus, não é a religião, é Jesus que manda, que devemos, se cremos, devemos nos batizar. Aí passamos pelas águas como Jesus deu exemplo, mas o batismo é um novo nascimento. Quer dizer que dali para frente, agora nós somos dirigidos e vamos ter obediência a Deus, o único, trino, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós homens, o homem é também o ser humano. Corpo, alma e espírito, assim também é o nosso Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é um só. Nós somos corpo, alma e espírito, e somos uma pessoa só. Assim também o nosso Deus. E a Ele, somente a Ele nós devemos obediência, devemos adorar, e temos sim que largar esse mundo. Tudo que é da carne, nós temos que nos despir da velha natureza carnal. Então eu deixo aqui essa palavra nessa manhã. Não vamos ser religiosos, irmãos. E o que tem de errado? Tem erro em todo lugar. Toda religião traz seus erros. É por isso que a gente tem que voltar ao primeiro amor, ao verdadeiro cristianismo. Nós vemos o exemplo de Atos 2. Os irmãos, eles eram unânimes em tudo. Não tinha ninguém ali daqueles irmãos mendigando nem passando necessidade, porque eles eram unidos, eles tinham amor, eles seguiam a palavra de Deus como deve ser seguida. Eles seguiam a Jesus como ensinou para eles dentro da palavra, que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra. Oh, glórias, decanterei la mandaira simianda laias. E o nosso Deus quer que a gente volte ao verdadeiro caminho do cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Deus te que la mandarás te manalhas. Não é isso que está acontecendo hoje no mundo, nas religiões. Todo que la mandarás que manlarenderalhas. O homem tem olhado só para o seu próprio eu.
até no meio evangélico. O mundo hoje traz as músicas gospel, virou artista, são artistas. Deus não está chamando ninguém para ser artista, Deus não está chamando ninguém para aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, não importa como o que a gente é, se tem bens, se é algum doutor, o nosso doutor é Jesus Cristo. Paulo era um doutor da lei e largou tudo para seguir a Jesus. Ele era conhecedor da lei, era doutor, largou tudo por Jesus e passou a viver, a pregar o evangelho e andar pelo mundo. E ele não tinha propriedade, ele andava pregando por todo lado. E Deus nos chama a fazer a mesma coisa, ide e pregai o meu evangelho. Então é isso que o Senhor Jesus nos chama. E olha que eu digo de novo, meus amados irmãos, olha aí quanta coisa ruim no nosso país. Nós precisamos orar para quebrar essa maldição. É a maldição da idolatria, sim, é. Me desculpa você que dobra diante de uma imagem. Ore a Deus, busque de Deus que Ele vai abrir os seus olhos. Um dia também eu me prostrei porque eu estava cega. E isso traz maldição, está lá na palavra de Deus, Deuteronômio 5, 7 até o 9. O 9 ainda encerra falando que a maldição da idolatria é visitada nos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. E é por isso que o nosso país está desse jeito, está debaixo de maldição, é criminalidade, é crianças matando gente, que horror. Hoje nos jornais passando, uma criança de 12 anos matou a avó, uma criança de 13 anos também matou a sobrinha, matou o irmão. Meu Deus, aonde nós vamos parar com isso? Se não arrepender, gente, se o povo não se arrepender, não voltasse para Deus e começar a orar, olha que calamidade, ao ponto que está chegando o Brasil, as crianças matando, crianças que antigamente brincavam e eram inocentes, estão derramando sangue. Oh, mandaracalamanaya suricanterei dalais. Meu Deus, calamandará suriandais. A ira de Deus está sobre o país. Nós temos que voltar a Deus. O Espírito Santo de Deus hoje falou para mim que eu gravasse, que eu falasse nessa live para o povo. Nosso país está cheio de religião, está cheio de religiosos. O mundo está cheio de religião. E Deus está nos chamando ao verdadeiro cristianismo, ao verdadeiro evangelho, que são as boas novas, que transforma a vida, que salva a vida, que cura, que ama o perdido, que ama a prostituta, que ama o homossexual, que ama os perdidos. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós precisamos amar essas pessoas, não as práticas pecaminosas. Nós somos contra práticas pecaminosas, mas são vidas que nós temos que ir até elas e ajudá-las a encontrar a vida verdadeira, porque estão no caminho de morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e é a morte, morte física, morte espiritual. Mas Deus nos ama tanto que mandou seu Filho único, Jesus Cristo, para nos resgatar da morte. E só através dele a vida, irmãos. E eu finalizo aqui com uma oração. Senhor Jesus, toma cada vida que ouvir essa live. Eu sei, meu Deus, que eu não sou nenhuma famosa, porque o povo hoje corre atrás de gente famosa, de pregador famoso, de cantor famoso, de artistas. Mas eu não estou aqui para ser artista. Eu não estou aqui para poder fazer comparação com ninguém e nem para pregar melhor do que ninguém. Eu vim aqui nessa live fazer o que o Senhor mandou que eu fizesse, e eu peço ao Senhor que alcance as vidas, meu Deus. Toca no coração de todos que assistiram essa live, que vamos deixar de ser religiosos. Nós precisamos frequentar, sim, ter um ministério, estar ali na igreja congregando, mas nós temos que saber que só o Senhor é Deus,
que temos que obedecer a tua palavra, que temos que mudar nossas atitudes, nós temos que mudar, porque o evangelho é boas novas, nós temos que ser diferente. O Senhor é amor, nós temos que aprender a amar verdadeiramente o nosso irmão, e amar é escolher quem ganha mais, quem tem posição. Eu vou estar perto daquele que ganha mais, que tem mais dinheiro, que é mais bonitinho. Não, eu vou estar tanto perto do que ganha mais dinheiro, do que é mais bonitinho, quanto o que é mais feinho, do que aquele que não tem nada. Esse é o verdadeiro amor. O Senhor amou todos, o Senhor não separou ninguém. E assim nós temos que ser e viver nesse mundo de hoje. Nos ajuda, Senhor, abra nossa visão espiritual e tem misericórdia do nosso país, do Brasil. É a nossa pátria. Que toda maldição caia por terra, que o povo abra ali os olhos espirituais. Vamos limpar-nos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos revestir, despir do velho homem, da velha natureza carnal e pecaminosa e nos revestir do novo homem espiritual, obediente, que andamos em espírito, em verdade, e adoramos ao Senhor como o Senhor procura os teus verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito, em verdade. Adorar o Senhor em espírito, em verdade, é fazer a vontade do Senhor e não a nossa, é amar verdadeiramente o nosso próximo, começando dentro da nossa própria casa, que muitos nem sequer amam os seus próprios de sua casa, e como também vão amar a si mesmo e como vão amar os outros. Primeiramente temos que aprender a nos amar e amar os nossos da nossa casa, como está escrito na tua palavra, que aquele que não cuida dos seus, principalmente de sua casa, nega a fé e pior do que um descrente. Nos ajude e tem misericórdia de nós, Senhor. Eu oro e te agradeço e entrego todos nas tuas mãos, que o Senhor abençoe todos, abençoe a nossa família, abençoe a família de todos que estiver também assistindo agora essa live. Também abençoa o povo brasileiro, o nosso presidente. Eu entrego todos nas tuas mãos. Abençoa também o ministério ao qual eu faço parte. Abençoa cada vida e ilumina-nos, ó Deus. Nos ajuda a ser o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, como temos exemplo, a igreja de Atos 2. Assim seja. Nesses dias eu creio, Senhor, que podemos mudar, que esta igreja pode voltar a existir, mesmo neste mundo que estamos vivendo hoje. Principalmente, nós precisamos voltar, em nome de Jesus.